Romanos, capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, depois vamos ler a partir do verso 16. Diz assim, palavra de Deus: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, ou seja, não tomem a forma do padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, porque só assim vocês serão capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 14 diz assim: abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, mas retribuam, ou melhor, não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos e façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com bem. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Ela sempre produz vida, transformação. Ela também produz incômodos, mas sobretudo ela produz e promove a salvação. Nós oramos para que o teu Espírito faça ela viva em nós nessa tarde. Que tudo que há em nós possa ser agora colocado diante dessa palavra que é viva e verdadeira. E ela nos transforme. Que sejamos conduzidos a uma nova vida, a vida dos filhos de Deus, dos nascidos de novo. Assim nós te pedimos por tua graça e em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje é 25 de janeiro. 25 de janeiro, dia em que a cidade de São Paulo completa quantos anos? 461 anos. A cidade de São Paulo é uma jovem senhora de 461 anos, com 11 milhões de habitantes. Uma cidade onde se come mais pizza no mundo inteiro, incluindo a Itália. Uma cidade de números superlativos, amadas por muitos, mas também odiada por alguns. Uma cidade que se tornou ao longo da história do Brasil a maior cidade brasileira e também a maior cidade da América Latina. Essa cidade que vai amadurecendo e chegando perto de 500 anos, mas ainda é muito jovem. Por exemplo, Roma e Londres têm mais de 1000 anos. Mas ela vai chegando à sua maturidade justamente no momento em que há muitos problemas para se resolver. A cidade de São Paulo cresceu, mas em muitos aspectos ela não se renovou. E como ela não se renovou, os efeitos dessa falta de renovação e de planejamento, elas aparecem e a gente está vendo. Eu vou listar algumas delas e você sabe muito bem. Falta d'água. Alguém está sentindo falta d'água aí? Banho de canequinha? Quando muito, né? Quando senão é só aquele paninho assim, né?
Pois é, e a gente que achava que os nossos irmãos nordestinos é que tinham essas dificuldades, né? Trânsito caótico, explosão da violência, que antigamente era circunscrita a alguns lugares, agora a gente vê isso de modo muito mais espalhado, entre outros males que afetam a nossa cidade. Por que isso acontece? Isso acontece porque a cidade não se renovou. Isso acontece porque a cidade não foi pensada para uma série de coisas, inclusive para as chuvas de janeiro. A gente está numa situação tal que a gente quer que chove, Naldo, mas chove aí para tudo. A gente quer que chove, mas os bueiros continuam sem ser limpos. A gente quer que chove, mas muitos de nós ainda jogam o papelzinho da bala na rua, que vai para o bueiro, que entope o bueiro e que vai gerando uma série de outras coisas. Nós precisamos de renovação, a cidade precisa, cada um de nós precisa de renovação. O seu casamento precisa de renovação. As suas relações familiares precisam ser renovadas de quando em quando. A sua educação precisa ser renovada, e é por isso que eu estou tão feliz de ver esses irmãos fazendo o que estão fazendo. Tudo na vida precisa ser renovado. O que não está sendo renovado já está em processo de morte. Tudo que não está sendo renovado já está em processo de morte. E é por isso que nós escolhemos uma série de mensagens no mês de janeiro, para que a gente não fique iludido com algumas coisas. Como vivem as pessoas sem Deus? Pastor, mudou o ano, a vida vai mudar. Você viu quantas mensagens foram postadas nas redes sociais do dia 31 para o dia 1º? Como se todas as coisas fossem mudar, como se todos os problemas fossem se resolver. Mas você percebeu que o dia 1º, quando você chegou no dia 1º, ele estava tão igual quanto o dia 31 de dezembro. Porque o que muda não são as datas, o que deve mudar é o ser humano. Não é um ano novo que vai trazer uma boa notícia para você. É você se fazer novo no ano novo, é que vai fazer realmente uma diferença para a nossa vida. Por isso nós escolhemos pregar uma série de mensagens baseada em Romanos 12, que fala da renovação da nossa mente. Na primeira mensagem, nós vimos que uma vida só pode ser renovada quando nós temos uma visão renovada de Deus. Enquanto Deus for um resolvedor de problemas para a gente, nós não vamos viver uma vida de fato renovada. Enquanto Deus for um punidor de pecado apenas, nós não vamos ter a nossa mente renovada. Enquanto a gente procurar Deus só quando a gente está numa crise, nós não vamos ter uma vida renovada. Quando é que a gente vai ter uma vida renovada? Quando a nossa visão sobre Deus for renovada. Essa foi a base da primeira mensagem. Na segunda, nós continuamos estudando Romanos 12 e percebemos que quando a nossa visão de Deus é renovada, acontece um fenômeno. A nossa visão sobre nós mesmos também é renovada. Você começa a achar o equilíbrio em quem é você. Por exemplo, você se livra de dois grandes males do nosso tempo. O primeiro é achar que você é um coitadinho. Eu chamo isso de coitadismo. Sabe aquela pessoa que fala, ó céus, ó vida, ó azar, nada dá certo para mim, eu sofro mais que todo mundo, a dor dói em mim mais do que dói nos outros, eu sou mais azarado que todo mundo. Isso é uma visão muito ruim, que precisa ser renovada na sua mente. Você não é um coitado, você não pode se ver como uma vítima da vida, você não é. Deus te deu algo ou algumas coisas para que a sua mente seja renovada. Do outro extremo, a gente tem aquelas pessoas que são fantasiosas da vida. Aquelas pessoas que acham, elas vivem, parece que fora da realidade. Elas criam quase que um mundo paralelo e pegam alguns versículos da Bíblia para dar sustentação a isso.
Então é aquelas pessoas que você olha para ela, já olha para você e fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou filho do rei. Então cria quase uma ideia paralela, um universo paralelo para se firmar. É aquelas pessoas que vivem num triunfalismo, que não é a realidade. Você vê que não é a realidade, mas é uma forma da pessoa se proteger, uma autoproteção. A Bíblia vai mostrar que nem uma coisa nem outra é saudável para a gente. A terceira mensagem, nós também em Romanos 12, nós vimos como vivem as pessoas de mente renovada. E a gente comparou aqui pessoas que estão na religião, mas não têm a mente renovada, e pessoas que estão sendo constantemente renovadas pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo na vida delas. E hoje, na quarta mensagem da série, eu sei que você viu na rede social que eram 3, mas na verdade foram 4, que a gente começou desde o primeiro domingo. Hoje nós vamos ver juntos aqui, mentes renovadas geram atitudes extraordinárias. Vou repetir, mentes renovadas por Deus e em Deus geram atitudes extraordinárias. Por que é que você olha para algumas pessoas e fala assim: puxa vida, essa pessoa parece que ela anda mais perto de Deus, ela é capaz de amar as pessoas, ela é capaz de, as pessoas parece que gostam mais dela. Por que isso acontece? Porque a mente que vai sendo renovada em Deus, ela vai gerando uma atitude ou atitudes tão extraordinárias, que o nome que a gente dá a isso é testemunho cristão. Pessoas cuja vida pregam o evangelho mesmo que elas não dizem nada. Pessoas cujo comportamento e testemunho já falam de Cristo. Pessoas cujo casamento, pessoas cujo jeito de fazer negócios pregam por si mesmo. Por que isso acontece? Porque a mente está sendo renovada constantemente pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. E Paulo vai nos ensinar que essas pessoas que têm a mente renovada, o testemunho delas está impregnado de algumas características. Primeira coisa que Paulo vai nos ensinar no versículo 16 do capítulo 12 de Romanos, é que gente cuja mente está sendo renovada, são pessoas que têm a mesma atitude. Está escrito aí na sua Bíblia. O que significa ter a mesma atitude? É gente que tem um jeito seguro de fazer as coisas e lidar com a vida. Por exemplo, é gente cuja palavra é sim, ou a palavra é não. Fica muito claro quando a ação de Deus está atuando na vida de alguém, porque a pessoa vai se tornando uma pessoa íntegra, confiável. Quando a pessoa fala que vai fazer, pode esperar porque ela vai fazer. E se ela não pode fazer, ela já diz: olha, eu não posso fazer. Agora, você já lidou com pessoas que você fala assim: tudo certo? A pessoa fala: beleza. Aí você pode esperar que não vai acontecer nada. A mente renovada vai corrigindo essas coisas. Gente que vai se tornando a cada dia mais confiável. Por quê? Porque está sendo gerado nela o fruto do Espírito Santo. Se você puder, levanta a sua mão comigo e diga assim: Senhor Jesus, me ensina isso. Eu quero ter uma mesma atitude. Gente que você pode contar toda vez que é um empreendimento do bem. Pode notar, gente cuja mente está sendo renovada, há uma ação do bem que está sendo preparada para alguém, ela está engajada, ela está junto, ela sabe que aqueles que são de Deus não conseguem ficar parados quando há uma necessidade. É gente que vai desenvolver inclusive um caráter confiável, integridade. O que a Bíblia chama de integridade? Pessoas que têm uma mesma atitude. Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui, é que o sinal de que a minha mente e a sua mente está sendo renovada em Deus,
é que quando a nossa mente está sendo renovada em Deus, a gente passa a não fazer mais acepção de pessoas. Toda vez que você vê uma pessoa preconceituosa, isso é um claro sinal que a palavra de Deus ainda não está fazendo efeito nela. Toda vez que você vê alguém que trata uma pessoa pelo que ela tem de mais dinheiro ou menos dinheiro, é que a palavra de Deus ainda não entrou para dentro dela. Toda vez que você vê alguém que trata melhor o que tem mais estudo e trata pior o que tem menos estudo, é que o Espírito Santo ainda não renovou a mente dela. Porque Paulo está dizendo que aqueles cuja mente estão sendo renovadas, já entenderam que todo ser humano, absolutamente todo, ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Se é feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem um valor intrínseco. Da mesma forma que Deus em Jesus morreu por um doutor de Harvard, ele morreu pelo Zezinho da comunidade carente lá do Cafundó do Juda. Ambos têm o mesmo valor para Deus. Por que tem o mesmo valor para Deus? Porque a imagem de Deus está em cada um deles. E todos precisam de salvação. Gente cuja mente está renovada, não tem medo de associar com pessoas de posição inferior. Por que não tem medo? Paulo nos explica. Porque Deus escolheu ser amado, inclusive no pobre. Deus escolheu ser amado no necessitado. Se você diz que ama a Deus, a Bíblia diz, e você não se importa com o problema do necessitado, do aflito, do que está no pecado, do que está destruído, então na verdade você não ama a Deus, você só é uma pessoa da religião. Como é que a gente sabe que o amor de Deus está conosco? Quando a gente é capaz de sentir empatia pela dor do outro. Quando a dor do outro é a nossa dor também. Quando o problema do outro é o nosso problema também. Então Paulo vai nos ensinar que um sinal de que a mente está sendo renovada é que a gente não faz mais acepção de pessoas. Amém, gente? Diga-se comigo, Senhor Jesus, me ensina que todo ser humano tem um valor intrínseco diante do Senhor. Obrigado, porque Jesus morreu por todos nós, e nós somos beneficiários disso. Amém, gente? Gente que não faz acepção de pessoas, é aquele tipo de gente que João 3,16 não é apenas um versículo bíblico, é uma realidade para a vida. E qual é a realidade de João 3,16? Porque Deus amou, quem é o mundo? Todos. Deus amou o rico e amou o pobre. Deus amou o branco, Deus amou o negro. Deus amou o que tem dinheiro, Deus amou o que não tem dinheiro. Deus amou o que está aflito e o que está no momento bom agora. Nós todos fomos alcançados pela graça de Deus. E toda vez que você achar que tem algum direito diante de Deus, a Bíblia vai olhar para você e vai mostrar a santidade de Deus. E quando a gente olha para a santidade de Deus, a gente fala assim: se não fosse Jesus Cristo, não daria para mim. Amém, gente? Paulo continua a nos ensinar dizendo: mente que está sendo renovada é a mente de gente que não é sábia aos próprios olhos. Olha que interessante. Quem está falando isso é um homem chamado Paulo, uma das mentes mais brilhantes que o mundo conheceu, falava as principais línguas da sua época, portanto um poliglota. É um dos homens na Bíblia que tinha mais dons espirituais. Ele é mestre na palavra, mas tinha dons de curar, tinha dons de maravilha. Paulo era aquele que já tinha sofrido 3 naufrágios, já tinha sido preso inúmeras vezes, e a vida desse homem era tão impressionantemente renovada, que ele era capaz de cantar uma música de alegria, estando preso numa solitária de uma cadeia.
Essa era a inteligência emocional de Paulo. Era gente que não vivia pelas circunstâncias. E Paulo vai dizer assim: gente que tem a mente transformada não é sábia aos próprios olhos. Você deve conhecer gente que o tempo todo talvez esteja procurando se sentir acolhido e fica lembrando eu e você do quanto elas são importantes. Conhece gente assim? Gente que fica repetindo o quão bom trabalho faz e que precisa ser notado pelas pessoas. Gente que, se você não notar ela num dia, no outro dia ela fica chateada com você. Por que isso acontece? Porque a mente ainda não experimentou essa transformação do Espírito Santo. Porque quando a mente ela experimenta essa evidência, ela não está mais preocupada com a aprovação dos outros. Como Pedro diz, melhor a ser aprovado por Deus do que as pessoas. Pastor, isso quer dizer que a gente, quando anda com Deus, a gente manda todo mundo para o inferno? Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. Você ama as pessoas, mas você não depende do elogio de ninguém para fazer uma coisa boa. Por que é que você faz uma coisa boa? Porque o Espírito Santo fez você nascer de novo e você nasceu para fazer boas obras. Diga assim comigo: eu nasci para fazer boas obras. Se eu não estiver fazendo boas obras, meu motor está fundindo. Como é que está o seu motor aí? Se você não estiver fazendo aquilo que Deus colocou você para nasceu para fazer, então você não só está fazendo a coisa errada, como está vivendo a vida errada. Paulo continua nos ensinando que gente que não é sábia aos próprios olhos, entende que vive para Deus, porque Deus exalta o humilde. Mas a mesma Bíblia diz que Deus abate o soberbo. Toda vez que o orgulho entra no coração humano, sabe o que acontece? Deus está contra você. Toda vez que a humildade gerada pelo Espírito Santo, como fruto do Espírito, está dentro do seu coração, você é amigo de Deus. Paulo continua nos ensinando: gente cuja mente está renovada, é gente que faz o possível para viver em paz com todos. Aliás, é o que a Bíblia vai chamar no Sermão do Monte de pacificador. Deixa eu fazer uma pergunta incômoda para todos nós aqui. Você é uma pessoa em que as pessoas notam em você que você é um empreendedor da paz? Quando as pessoas olham para você, elas olham para você como o José da paz ou a Maria da encrenca? É disso que Paulo está falando. Às vezes só o nosso rosto, o nosso jeito de olhar para alguém já cria uma repulsa. É verdade ou não é? A pessoa olha e fala: não, alguém está um pouco diferente de mim. Não está diferente de mim, deve estar errado. Então o nosso olhar já julga, o nosso olhar já denigre. O que Paulo está falando: não. Quem tem a mente transformada por Deus é um promotor da paz. Mesmo que eu não entenda o que está acontecendo, mesmo que eu pense diferente, eu vou lá e falo: meu irmão, nós vamos abraçados juntos, porque o céu que nós vamos morar é o mesmo céu. Então o Espírito Santo está trabalhando na minha vida e na sua, e ele vai fazer a gente virar uma unidade, a unidade do Espírito de Deus. Paulo continua ensinando a gente que a posição cristã a respeito da paz, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Olha o que eu vou falar aqui. Isso serve para a sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério, qualquer área da sua vida. Escute isso. A paz só é possível quando duas pessoas querem. Eu vou repetir isso para você, porque isso vai valer no seu casamento, isso vai valer na sua empresa, na sua sociedade, onde você estiver. A paz completa só é possível quando duas pessoas querem. Aí você está falando assim: mas pastor, então a gente fica vulnerável, porque para eu ter paz com alguém, eu preciso o outro querer. É isso que a Bíblia está ensinando? É.
mas com uma diferença. A Bíblia diz para a gente trabalhar pela paz, é nossa obrigação. Não basta você gostar de paz, você tem que trabalhar pela paz. Pastor, e se eu trabalhar pela paz e ainda assim a pessoa não tiver paz comigo? Então, conforme a Bíblia, você está livre. Por que é que você está livre? Porque se a paz não for possível num relacionamento que você estiver, a garantia que você precisa ter é que você não deu causa a essa guerra. Entendeu o que eu estou falando aqui? A Bíblia diz, se possível, tende paz com... Por que é que a Bíblia está dizendo se possível? Porque não depende só de você. Mas no que depender de você, você precisa ter paz com todos, ser um agente da paz, lutar pela paz. Pastor, e se não der? Eu tenho consciência diante de Deus que não fui eu que deu causa a esse estado beligerante. Gostou dessa palavra, beligerante? A gente vai aprendendo. Beligerante é aquele negócio de briga, de hostilidade, entendeu? Aquela gente que assim, que não precisa você nem pisar no pé, que ela já está chutando sua canela. Isso é gente de beligerante. Mas gente que a mente está sendo renovada, não é assim. Gente cuja a mente está sendo renovada, acontece isso que Paulo nos ensina na sequência do texto. É gente que faz o possível, para sempre pagar o mal com o... Não é com mal? Não é com mal que a gente paga o mal? Quando alguém trata você mal, como é que você faz? É mesmo? Deus está vendo. Quando alguém trata você com grosseria, como é que você faz? Língua estranha, pastor. Rajada de língua estranha. É assim que a gente faz. Há um desafio aqui que Paulo coloca diante de nós, que é impressionante. Porque aqueles que trabalham pela causa da paz, aprendem a não pagar o mal com o mal. Por que não paga o mal com o mal? Porque quem destila um veneno, acaba sendo vítima desse próprio veneno. Não tem como você estar amargurado com alguém e não colocar para fora, sem que esse veneno não mate você também. Toda vez que você está com muita raiva de alguém, não é só a pessoa que está sendo prejudicada, é você também. Quando a gente não é um promotor da paz, Paulo vai nos ensinar, é como a gente dá veneno para... Melhor, é como a gente tomar um veneno e achar que o outro é que vai morrer. Mas o veneno está dentro da gente. Paulo conclui o capítulo 12, e eu também concluo essa mensagem, dizendo que gente que está com a mente renovada, preste bem atenção nisso. Isso vai fazer diferença no seu ano, no ano de 2015. Gente cuja mente está sendo renovada, é gente que deixa a vingança para Deus. Por que é que eles fazem isso? Porque sabem que todos os filhos de Adão, que sou eu e você, não sabem fazer justiça. A Bíblia vai deixar claramente que o ser humano não sabe fazer justiça de forma completamente justa. Toda vez que eu e você vai tentar fazer justiça, a gente exagera em alguma coisa. A gente machuca alguém mais do que deveria. Ou melhor, não deveria nunca, machuca alguém. A gente sempre passa do ponto. Por quê? Porque a gente lida com o nosso falho bom senso. Então a Bíblia vai dizer assim: quando você tentar fazer justiça, cuidado, que ao tentar fazer justiça, você pode produzir vingança. Imagina um esposo e uma esposa. O esposo faz alguma coisa que a esposa não gosta. Ela olha e fala assim: vou fazer justiça. Vou colocar o meu joelho no chão, ele vai ver. Primeiro que isso já tem mais jeito de macumba do que de oração, né? Quando você quer matar alguém, quando você quer não sei o quê, eu acho que você não deve chamar isso de oração.
Porque a Bíblia está ensinando que nós somos feitos para abençoar e não para amaldiçoar ninguém. Como é que a gente faz então? Pastor, eu estou muito irado. Sujeito, a sujeitinha fez coisa ruim para mim. Eu estou irado, o que é que eu faço no momento disso? A Bíblia diz que vocês têm duas coisas a fazer quando você estiver irado. Porque a Bíblia vai dizer assim: irais, mas não... Como é que a gente ira e não peca? Quem aqui já se irou essa semana? Tem gente que não, que beleza. Quem já se irou aqui em 2015, vai? Parece que a gente está no mesmo barco aqui. Agora a minha pergunta é a pergunta que a Bíblia faz: você irou, mas não pecou? Ou será que você já em 25 dias de 2015 já pecou mais que 2014 inteiro? Como é que a gente se ira, mas não peca? A Bíblia vai dizer que a gente tem que fazer duas coisas para que isso aconteça. Primeira, toda vez que você se irar, toda vez que alguém fizer mal a você, toda vez que alguém te importunar, você deve descarregar a sua ira. Não fique com ela, porque vai fazer mal a você. Descarrega a sua ira. Olha, tem gente que se animou. Mas espera o que a Bíblia vai dizer: descarregue a sua ira em Deus. Não é no outro, não. Não é no seu chefe chato, não. Não é no seu vizinho que toca funk 2 horas da manhã. Ó, eu nem estou profetizando aqui, eu só estou ensinando a palavra de Deus. Não é neles que você deve descontar. Joga em Deus. Conte para Ele cada detalhe do seu coração ferido. Diga a Ele um quanto isso está te importunando. Por que é que você deve jogar a sua ira em Deus? Porque a Bíblia vai nos ensinar que Deus é um oceano de amor. Quando você pegar a sua ira, que você acha que é grande, mas para Deus ela é pequenininho, e pegar uma gota dessa ira e jogar no oceano de Deus, o que vai acontecer? Vai desaparecer. Então a primeira coisa que você deve fazer ao irar-se para não pecar, joga essa ira para Deus. Ele segura a peteca. Aliás, Ele está esperando que você faça isso. Mas a Bíblia ensina uma segunda coisa para eu despejar a minha ira. Talvez o seu coração esteja tão irado que você fala: agora sim, vai ser naquele sujeitinho ou naquela sujeitinha que me feriu. É e não é. Porque a Bíblia vai dizer assim: você irou, alguém fez mal para você, a Bíblia vai direto ao ponto: não trate o mal com o mal, mas trate o mal com o bem. Por que a Bíblia está ensinando isso? Porque ela está dizendo que quando você pega alguém que faz mal para você, e ele está esperando que você vai fazer um mal também, e você surpreende, faz o bem. Eu não sei se você já passou por essa experiência no trânsito de São Paulo. Você, um motorista meia boca, não dirige tão bem assim, dá uma fechada num cara endemoniado no trânsito. O cara está numa segunda-feira, brigado com a vida, já chutou o cachorro em casa, e você dá de fechar justamente esse cara. Aí ele abre o vidro e fala o que para você? Que você é um doce de coco. Quando você ouve aquela coisa terrível que você nunca imaginou que sairia da boca de um ser humano, que vem na sua direção, e quando ele está falando, gesticulando, você calmamente fala assim: me desculpa, por favor. Alguém aqui já teve essa experiência? É demolidor isso, é demolidor. É demolidor, porque a pessoa está assim: olha, você... Aí você fala: me desculpa. Vai baixando, vai baixando. Por que isso acontece? A Bíblia está dizendo que quando a gente devolve o mal recebido com o bem, a gente amontoa brasas na cabeça do ofensor. É o texto bíblico que está em Romanos aí. Você coloca um piolho na cabeça do cara. O cara fez o mal para você e você responde com bem. Ele falou mal de você e você tratou bem ele. Ele fez mal para você e você defendeu com bem. O cara fala: mas
Como que é? Pô, eu falei mal desse cara. Falei para o outro, e ele veio aqui e eu vou perguntar o que ele achava de mim. Ele acha que eu sou um cara bom, que eu sou um cara legal. Isso vai colocando brasa na cabeça do outro. E Deus, através do seu Espírito, vai trabalhando. Porque o ser humano, ele não consegue fazer um mal o tempo todo. Uma hora, ele é colocado em confronto com a santidade de Deus, com a santidade da vida. Então, ele vai pensar assim, peraí, eu falei mal e fui tratado bem. Eu gritei e me trataram com suavidade. Eu não paguei e me deram outra oportunidade de novo. Isso vai amontoando brasa para cima da cabeça do outro. E a Bíblia diz que isso abre portas para que o Espírito de Deus, que está cuidando de você, que deixou a vingança para Ele, também dê a oportunidade, porque todo ser humano tem um valor intrínseco diante de Deus. Até a pessoa que a gente não gosta, até a pessoa que a gente não acha boa, Deus também ama essa pessoa, e Deus morreu por ela. E se você for um instrumento de Deus, Deus vai utilizar até o último dia da sua vida e da vida dela, para dar chance dessas pessoas se voltarem aos pés da cruz e reconhecerem Jesus como o Senhor e Salvador da vida. Amém, gente? Para quem a gente deve direcionar a nossa raiva? Você vai lembrar isso em 2015? Se alguém te fizer mal, o que você vai fazer? Põe uma brasinha na cabeça dele. Faz o bem. Devolve. Alguém fez mal, faz o bem. Alguém tratou com aspereza, trata com doçura. Você choca. Você faz a pessoa se chocar. E nesse choque, a gente vai experimentando a mudança da mente. Gente cuja mente está constantemente sendo renovada pelo Espírito de Deus, é gente que tem atitudes e testemunhos extraordinários. E porque tem um testemunho extraordinário, é gente que tem autoridade espiritual. Quando você encontra alguém que o Espírito de Deus está morando nele e a mente sendo renovada, você olha para um espírito maligno e imundo e fala assim: você vai sair em nome de Jesus. E ele sai, porque há uma autoridade de Deus em você. Quando você fala no aconselhamento para alguém, essa palavra é como um rio que flui, tirando a sequidão da alma. Por que isso acontece? Porque o Espírito de Deus está agindo em você. Gente cuja mente está sendo transformada não se deixa vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você pode ser essa pessoa. Eu estou pregando aqui e eu sei que aí na sua mente você está falando assim: mas Mano, isso é só para gente extraordinária e eu não sou. Eu não tenho sangue de barata, pastor. Meu sangue é quente. Eu não consigo fazer isso que o senhor está falando aí, que faz os de mentes transformadas. Eu vou dizer que a primeira coisa boa já aconteceu. Você tem a plena consciência que você não pode mesmo. E a Bíblia diz que você sozinho não pode mesmo. Mas a mesma Bíblia diz: o que para o ser humano é impossível, para Deus é possível. Então em Deus você pode ser essa pessoa. Em Deus você pode vencer o mal com o bem. Em Deus você pode responder o mal com o bem. Porque o que é impossível para você é totalmente possível. Pastor, como é que eu sei que isso pode acontecer? A Bíblia vai dizer, olha que segredo espiritual. É Deus quem opera em você, tanto o querer, ou seja, a vontade, quanto o efetuar, ou seja, o fazer. O Deus da Bíblia, através do seu Espírito, é um Deus que não só muda as suas atitudes, Ele muda a sua vontade. Fala assim para quem está perto de você: eu tenho uma excelente notícia para você. Deus muda não só as suas atitudes,
mas muda as suas vontades. Porque as suas vontades podem estar bem ruins, mas Deus muda isso. Amém, gente? Nós cremos nesse poder transformador do Espírito Santo. Deus muda situações. É por isso que a Bíblia não nos chama para a gente mudar a nós mesmos. Se você tentar mudar você mesmo por você mesmo, você não vai conseguir. Você vai se frustrar de novo. Você vai entrar mais um ano e se decepcionar mais uma vez, 31 de dezembro de 2015. Qual é o segredo então, pastor? Tudo que Deus está pedindo para você, que veio aqui pela primeira vez hoje, ou você que frequenta essa igreja desde o primeiro dia, é que você abra o seu coração para o Espírito Santo. O que é abrir o coração? É você dizer assim: Senhor, eu entrego. Eu abro mão dos meus controles. Eu abro mão do meu jeito de pensar. Eu abro mão das minhas vontades. E eu creio que o Espírito de Deus está falando desde o começo nesse culto de sacrifícios de louvor. Eu não sei se você prestou atenção, mas a gente cantou isso. O grupo de rap falou disso. Os irmãos que ministraram a oferta falaram disso. E a palavra de Deus está nos falando disso. Que para que a gente abra o coração a Deus, é preciso uma entrega. E uma entrega só acontece quando há um sacrifício de louvor perante Deus. Pastor, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa extraordinária. O Espírito de Deus vai entrar na sua mente, descer ao seu coração, mudar os seus hábitos, te dar um novo testemunho de vida, que todo mundo vai notar essas qualidades que Paulo vai chamar de fruto do Espírito, ou seja, resultado de você andar com o Espírito Santo. O que vai aparecer? Amor. O que vai aparecer? Alegria. O que vai aparecer? Paz. O que vai aparecer? Vai aparecer paciência. Vai aparecer amabilidade, bondade. Vai aparecer fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando essas coisas começarem a ser visíveis na minha e na sua vida, nós vamos estar certo. O Espírito de Deus está transformando a minha mente diariamente. Jesus disse assim: aqueles que quiserem me seguir, precisam negar a si. Isso é um outro modo de a Bíblia falar, renovar a sua mente. Tomar a sua cruz, ou seja, assumir o seu testemunho de vida, e então passar a segui-lo. Será que Deus pode encontrar nessa igreja, nessa comunidade, gente que está procurando segui-lo, seja qual for o custo? Se esse for o seu caso, se você quer seguir a Jesus por todos os caminhos, mas você acha isso impossível para você, você acha que isso é demais para você, eu quero dizer para você hoje, para você é impossível, mas para Deus nada é impossível. Levante a sua mão assim comigo, feche os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, a tua palavra nos foi falada nessa noite. Eu sei que há em mim tantas coisas que precisam ser mudadas, e eu sozinho não consigo. Eu já tentei ser melhor, mas não consegui. Mas no começo desse ano, eu abro o meu coração para o Senhor. Faz dele morada. Renova a minha mente. Renova o meu coração. Renova os meus hábitos. E me dê um novo testemunho de vida. Para a tua glória. Para a bênção das pessoas. E para a bênção da minha vida. Eu sei que isso vem de ti. Porque sem ti, nada eu posso fazer. Mas contigo, todas as coisas
me são possíveis, porque eu posso todas as coisas, não em mim, mas naquele que me fortalece. Se essa palavra foi recebida por você, aplauda ao Senhor com alegria e receba reforço do Espírito Santo de Deus e renovo para a sua vida, em nome de Jesus.